Amém. 1 Reis, no capítulo 18, no versículo 1, diz assim: depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Dá uma pausa aí, a gente vai ler bastante ainda. Mas só para a gente entender, Elias era um profeta naquele tempo. E os profetas falavam em nome de Deus. Então eles eram boca de Deus para falar com o povo. E 3 anos atrás, Elias liberou uma palavra pela palavra de Deus. E falou para Acabe, que era rei em Israel naquela época, que eles ficariam 3 anos sem chover. Mais exatamente, no capítulo 17 vai dizer isso: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. 3 anos atrás, Elias se encontra com o rei e diz: não vai chover, não vai ter nada, não vai ter um pingo, nada. E essa chuva só vai ser liberada depois que eu liberar de novo uma palavra. Então, por uma palavra de um homem comum, Tiago vai falar sobre isso. 3 anos fica sem chover. Mas também por uma palavra de um homem comum, por causa da atuação de Deus sobre a vida dele, ele diz: agora vai chover. E o Senhor dá essa orientação a Elias. E Acabe era um rei naquele tempo totalmente desobediente a Deus de Israel. Totalmente desobediente aos mandamentos do Senhor. Primeiro que ele casa com uma mulher que não serve o Deus de Israel. De um outro povo que ele não deveria se juntar, que ele não deveria casar. E essa mulher chamada Jezabel, quantos conhecem? Ela tem para si um Deus chamado Baal. Onde o culto a Baal era totalmente, envolvia sexo, orgia, sacrifício de crianças e tudo de pior que você possa imaginar. Enquanto o culto para o Deus de Israel era somente adoração a Deus, holocaustos servidos, animais de acordo com a ordem, de acordo com os mandamentos que Deus havia dado desde lá do deserto a Moisés. Então era uma prestação de culto muito diferente. E o povo de Israel, ele padecia por isso, porque enquanto Jezabel reinava, também com o rei Acabe, afinal ela era rainha, ela começou a introduzir, a inserir os altares a Baal. Ela começou a inserir, a colocar e a ensinar, e o povo foi aceitando. E começou a se levantar um altar que não era mais somente para o Deus de Israel. E o Senhor, ele detestava isso. Desde o tempo de Juízes, o Senhor detestava, ou até antes mesmo, o Senhor detestava quando o seu povo desobedecia. E nesse caso aqui, a gente está falando de um período de tempo, de anos, que de fato, numa região que era consagrada a Deus, um povo que era separado por Deus, levantava altares, literalmente altares, para invocar outro nome a não ser o nome do nome de Deus de Israel. E a palavra vai continuar dizendo, vamos voltar no versículo 2 do capítulo 18. E Elias foi. Como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio, homem que temia muito o Senhor. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Por isso, Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhes forneceu comida e água. Certa vez Acabe disse a Obadias: vamos a todas as fontes e vales do país. Talvez consigamos achar um pouco de capim para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será preciso matar nenhum animal. Para isso dividiram o território que iam percorrer. Acabe foi numa direção e Obadias em outra. Então vamos entender o que estava acontecendo. A fome era grande, a ponto dos animais também estarem sofrendo.
Só que no meio desse tempo caótico de idolatria, sabe, de bagunça, de falta de obediência ao nome de Deus, aos mandamentos do Senhor, ainda existia gente que servia e era temente a Deus. Ainda nesse caos, ainda que a rainha estivesse dizendo: vamos matar todos os profetas de Israel, vamos matar aqueles que levantam o nome de Deus, e aqui só vai ser levantado Baal. Existia ainda homens que temiam ao Senhor. Existiam homens que ainda estavam diante do Senhor e obedeciam a sua voz. E Obadias foi um homem muito corajoso, porque ele servia, não era qualquer pessoa, ele servia o próprio rei e a rainha. Imagina se Jezabel ouvisse que Obadias estava escondendo 100 profetas de Israel. Se ela perseguia os profetas e matava os profetas, o que ela não ia fazer com Obadias? Mas a gente aprende que mesmo num tempo caótico, desorganizado, bagunçado, sabe, onde o nome do Senhor parece não ser mais levantado, ainda existem homens e mulheres que preferem ser tementes ao Senhor até o fim, ainda que custem as suas vidas. Homens e mulheres do Senhor que não têm medo do que as pessoas vão dizer, do que tem medo do que as pessoas vão apontar e vão falar, mas que são fiéis ao mandamento do Senhor, que são fiéis à palavra do Senhor. Jezabel, ela não suportava os profetas de Israel. O seu Deus era totalmente o oposto do Deus de Israel. O que o Deus de Israel queria era o oposto do que o Deus dela queria. Ela não suportava. Mas Deus cuida dos seus. Obadias ainda temia ao Senhor. Nós lemos isso aqui. Obadias, o responsável por seu palácio. Olha, um homem de confiança do rei. Homem que temia muito o Senhor. E nós estamos vivendo em um tempo onde precisamos de homens e mulheres que temem muito o Senhor. O Salmo vai dizer que o temor ao Senhor é o quê? O princípio da sabedoria. Não é ter medo de Deus, são coisas diferentes. Não é ter terror de Deus, é temor, é zelo. É cuidado com aquilo que é de Deus, com aquilo que o próprio Deus é. E esse homem temia muito ao Senhor. Imagina por tantos anos como esse homem conseguiu esconder os profetas de Israel. Ele tinha muita sabedoria do alto. Só podia ter, gente, ele era o responsável pelo palácio. Mas ele temia mais ao Senhor do que Acabe. E que nós possamos temer mais ao Senhor do que aos homens. Que nós possamos temer mais a Jesus do que as pessoas. Que nós possamos temer mais aos mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor, do que o sistema, do que qualquer outra coisa que venha na sua cabeça. Que nós venhamos temer ao Senhor e temer muito ao Senhor. A ponto de proteger o que precisa ser protegido e denunciar o que precisa ser denunciado. Obadias era um homem de coragem, mas ainda assim ele tinha os seus receios. E de repente Acabe diz: vamos embora, Obadias, vai para um lado, eu vou para o outro, vamos procurar capim para dar de comida para os cavalos, para ver se eles sobrevivem, e vamos ver o que vai acontecer. No versículo 7 continua: quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Olha, o homem que escondia profetas encontrou Elias no meio do caminho. Obadias o reconheceu, inclinou-se até o chão e perguntou: és tu mesmo, meu senhor Elias? Porque Elias era um homem de Deus. Elias não era qualquer pessoa no povo de Israel, ele era o profeta. Ele era o homem de Deus. Ele não era qualquer um.
E eu fico imaginando quando Obadias olha para Elias, duas coisas que ele pensa: será que é isso mesmo? Já se passaram 3 anos, ninguém mais viu Elias e ele está na minha frente. Meu Deus, agora eu tenho que esconder ele também, porque imagine se Jezabel souber que esse homem está vivo. E por uma palavra dele, os céus se fecharam. Não houve chuva, não houve nada. E aí ele continua no versículo 8. Sou eu, respondeu Elias. Vá dizer ao seu senhor, Elias está aqui. Aí começa outro homem corajoso. Outro homem corajoso entra. E olha que interessante, Obadias era aquele que escondia os profetas, mas agora um profeta diz: olha só, não precisa me esconder não. Vai dizer a Acabe que eu estou aqui. Tem momentos que a gente precisa se esconder por um propósito, mas tem momentos que a gente precisa dizer: eu estou aqui pela palavra de Deus, eu estou aqui diante do Senhor, eu estou aqui, eu não vou me esconder, eu estou aqui. Pode dizer a ele que Elias está aqui, que eu estou aqui, que eu não tenho medo, eu vim por uma palavra. Eu caminho por uma palavra, eu vivo pela palavra. E aí a palavra continua dizendo: o que eu fiz de errado? Perguntou Obadias, para que entregues o teu servo Acabe para ser morto. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não há uma só nação ou reino aonde o rei, meu senhor, não enviou alguém para procurar por ti. E sempre que uma nação ou reino afirmava que tu não estavas lá, ele os fazia jurar que não conseguiram encontrar-te. Mas agora me dizes para ir dizer ao meu senhor, Elias está aqui. Não sei para onde o Espírito do Senhor poderá levar-te quando eu te deixar. Se eu for dizer isso a Acabe e ele não te encontrar, ele me matará. Coitado de Obadias, agora o bichinho começou a ficar com medo. Ei, eu estou escondendo um monte de profeta, ele não sabe. Eu vou dizer que eu encontrei com o profeta mais procurado de Israel. Achei o foragido, né? Achei o fugitivo. Eu estou encontrando, eu achei sem querer o profeta que todo mundo procura. Você quer que eu volte para o meu rei, diga: eu encontrei e não fiz nada? Ele vai me matar. Gente, mas quando a gente tem uma palavra do Senhor, a gente sabe exatamente quais direções dar. E olha o que Elias fala para esse homem. No versículo 12. Não, no versículo 13. Por acaso não ouviste, meu senhor, o que eu fiz enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Escondi 100 dos profetas do Senhor em 2 cavernas, 50 em cada uma, e os abasteci de comida e água. E agora me dizes que vá dizer ao meu Senhor, Elias está aqui, ele vai me matar. Mais uma vez ele reafirma, versículo 15. E disse Elias: juro pelo nome do Senhor dos exércitos. Não é o nome de qualquer pessoa. Tem momentos, se você parar para perceber e ler a palavra, que os profetas vão falar em nome do Senhor dos exércitos. Dos exércitos. Tem momento que eles falam, não é simplesmente no nome do Senhor, no nome do Deus de Israel, mas é no Senhor dos exércitos. Aquele que não perde nenhuma batalha. Aquele que vai à frente de nós, aquele que tem todo o controle, todo o domínio, todo o poder e toda a vitória. Elias sabia que era um tempo de guerra. Ainda que eles não estivessem indo para o campo, soldado contra soldado, era um tempo de guerra. Os profetas estavam sendo mortos. Era uma guerra espiritual. Era uma guerra diferente. De fato, eles não precisavam lançar as suas espadas. Eles não precisavam colocar as suas armaduras. Mas eles precisavam batalhar espiritualmente. Passou o tempo de se esconder. Mas o Senhor dos Exércitos deu uma palavra, que agora era tempo de sair. Porque Ele batalha.
Ele guerreia. Ele não é simplesmente um Senhor, Ele é o Senhor dos exércitos. Não há poder maior do que o poder do nosso Deus. Não há poder das trevas, não há poder, sabe, de nenhum outro Deus, senão do nosso Deus. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o grande eu sou. Ele é Deus, Ele é o Senhor dos exércitos. Ele vai à nossa frente, Ele guerreia por nós. Você lembra quando Davi olhou para Golias? Falou, quem é esse incircunciso que está desafiando o Deus de Israel? Davi entendeu. Enquanto os soldados de Israel estavam lá tentando enfrentar Golias, Davi entendeu, ei, Golias não está enfrentando o exército de Israel. Golias está enfrentando o nosso Deus. Quando ele entendeu isso, ele tinha uma certeza, o meu Deus não falha. Essa batalha não é nossa, essa batalha é do Senhor. E Ele com uma simples arma, gente, uma pedrinha. Gente, aquilo foi o próprio Deus, a mão de Deus. E acerta aquele gigante e ele cai ao chão. Ele morre. Porque ele foi no nome do Senhor dos exércitos de Israel. Deixa eu te lembrar, a igreja do Senhor tem um Senhor. E esse Senhor continua sendo o Senhor dos exércitos. Esse Senhor continua sendo aquele que vai à nossa frente, guerreando, batalhando conosco. Nós não precisamos ter medo. Nós não precisamos ter medo. O dia que o Senhor nos colocar para enfrentar a igreja, principados e potestades, nós ainda não sabemos o que é isso. Mas nós não precisamos ter medo, porque o Senhor dos exércitos está conosco. Nós não precisamos ter medo de sair daqui de dentro. Aqui dentro é confortável. Chegou o momento de nós, como igreja, não nos conformarmos apenas com o nosso banquinho confortável. Aqui está preparado, sabe para quê? Não é para a gente, é para eles. Aqui está preparado, é para a gente sair e trazer quem precisa. Isso precisa ser uma verdade para amanhã, para depois de amanhã, nós, quando estamos no nosso condomínio, nas nossas casas, no nosso trabalho, na rua, é trazer esses que necessitam para esse lugar confortável. É trazer para cá. E a palavra vai dizer que Ele colocou Jesus assentado nas regiões celestiais em Efésios. E vai dizer que nenhum poder é maior do que aquele que está sentado nas regiões celestiais. E não somente o nosso Cristo está lá, mas Ele colocou com Ele juntamente a igreja do Senhor. O Senhor dos exércitos reina sobre esse lugar. A nossa luta não é um contra os outros. Não é com a opinião de A, de B, de C. As nossas lutas não podem ser com os nossos irmãos. A nossa luta é contra o poder das trevas. A nossa luta é contra principado, potestade. E o que nos une é o nome de Jesus. É por Ele que caminhamos, é por Ele que avançamos. E Elias diz: eu juro pelo Senhor dos exércitos, Obadias. Eu juro pelo Senhor dos exércitos, Obadias, que nada vai acontecer contigo. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor dos exércitos. E ele continua dizendo, no versículo 15 que nós lemos agora, e disse Elias: juro pelo nome do Senhor dos exércitos, a quem eu sirvo, que hoje eu me apresentarei a Acabe. Obadias não ia precisar se preocupar em levá-lo. Ele ia chegar lá. Tarã, oi Acabe, estou aqui. Estou aqui. Mas estou aqui com o Senhor dos exércitos. Acabe, ele já não sabia mais, já não lembrava mais do poder do Deus de Israel. Ele não lembrava mais do poder do seu Deus, porque ele deixou Deus de lado há muito tempo e permitiu com que a sua mulher, Jezabel, levantasse todos os tronos, os altares, enfim, que ela quisesse, dentro de um lugar que era
consagrado somente a Deus. Ele já não lembrava mais do poder de Deus. E a palavra vai continuar dizendo: então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo, perturbador de Israel. Coitado dos profetas. Ai, Senhor, coitado dos profetas. Coitado do ofício profético, Senhor. Porque os profetas são vistos como perturbadores, os profetas são vistos como, sabe, aqueles que não entendem, por estar sempre um passo à frente, por serem sensíveis a ouvir a voz de Deus. As pessoas não compreendem, são vistos como às vezes aqueles que incomodam. E Elias era assim: é você mesmo, perturbador de Israel? É você mesmo. E é isso que a igreja faz. A igreja se move e sai do lugar de conforto. E quando a gente sai do lugar de conforto, a gente começa a sentir o desconforto. É óbvio. Mas Elias não era o perturbador de Israel. Elias era uma voz profética em Israel. Está disposta a ouvir as pessoas falarem coisas ao seu respeito, que para elas, aos seus olhares, é isso que você é, uma perturbadora, um perturbador. Mas diante dos olhos de Deus, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Está disposta? Está disposta? Isso precisa de coragem. Isso precisa de coragem. E ele continua, vamos ler. Versículo 18. Não tenho perturbado Israel. Elias respondeu: mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Agora, convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-nos. Mas se Baal é Deus, sigam-no. Primeiro impacto. Chegou diante do rei e falou: eu não sou perturbador. Já começa apontando, né? Perturbador é tua família, é o teu pai. Já começa chegando assim, eu fico imaginando Elias, né? Eu, perturbador de Israel, Acabe. Ele sabia no nome de quem ele estava indo, gente. Que autoridade é essa? Que nós venhamos ter essa autoridade. Nós temos, segundo o nome de Jesus. Ele deu essa autoridade à igreja do Senhor. Acabe, perturbador é você e a família do teu pai. Agora vamos fazer o seguinte, já chega botando ordem, mas o rei era Acabe. Faz o seguinte, pega aí os 450, mais os 400, vamos todo mundo lá para o Monte do Carmelo, vamos ver quem é Deus aqui. E ele ainda se dirige para o povo e diz: e outra coisa, povo de Israel, está na hora de saber, e está na hora de vocês escolherem, vocês querem servir a quem? Não dá para servir a dois senhores. Ou vocês vão servir o Deus de Israel, ou a Baal. Chega! E não se engane, nos dias de hoje, tem gente assim, que diz que serve ao Deus de Israel, mas está fixo, está preso ao mundo. Ou a gente escolhe servir o Deus, o nosso Deus, o Deus de Israel, ou a gente serve o Deus desse mundo. E ele diz: agora vocês precisam escolher para quem vocês vão, para onde vocês vão.
Está na hora de escolher. Chega da bagunça. Aqui existe um povo consagrado. Aqui é casa de Israel, é casa de Deus. E aí ele continua no versículo 22. Ainda no finalzinho do versículo 21. O povo, porém, nada respondeu. Não ia responder. Porque eles eram levados, sabe, pelo que eles viam. Infelizmente, o povo de Israel estava corrompido. Eles esqueceram dos feitos do Deus que eles serviam. Eles tinham medo também de Jezabel. Eles não tinham posicionamento. Eles não tinham. E aí o povo fica o quê? Mudo. Versículo 22. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. Ele não sabia, né? Tinha mais gente. Mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos. Escolham eles um. Cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha. Mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho, o colocarei sobre a lenha. E também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus. E eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. O que você disse é bom. Os nossos olhos precisam ver, né? Quem é Deus aqui? É Baal ou é Deus de Israel? Claro que o povo ia dizer: é bom isso que você falou, Elias. Até então ele deu uma opção: escolham quem vocês vão seguir. Deus de Israel ou Baal? Escolham. Aí o povo fica mudo. Mas quando ele traz a proposta deles verem o poder de Deus, aí eles dizem: isso é bom. Isso é bom. Só que o Senhor quer levantar pessoas que não precisam ver para crer, mas que têm zelo pelo nome do Senhor, carregam com autoridade aquilo que o Senhor os entregou. E mesmo não havendo movimento, eles são fiéis até o fim. Mas o povo precisava disso. Mas que bom que tinham Elias. O povo infelizmente precisava disso, mas tinham Elias. Será que o Senhor pode olhar para a terra e nos encontrar como Elias e dizer: encontrei uma Dinha, encontrei um Johnny, encontrei uma Gabi, uma Márcia, uma Ágata, encontrei um Miguel? Será que o Senhor pode olhar para a terra e dizer que Ele encontrou homens e mulheres como Elias? Porque Tiago vai dizer que Elias era um homem comum como todos nós. Tiago 5, se eu não me engano. Elias era comum. Era igualzinho a Dinha e você. Mas as convicções dele, a certeza, o poder, o zelo que ele carregava o fazia ser diferente. A obediência ao nome do Senhor. E a palavra vai continuar dizendo, no versículo 25, Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem no primeiro. Visto que vocês são tantos, né? Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam. E clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam e dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Ao meio-dia Elias começou a zombar deles. Elias era engraçado, né? Ele começou a rir. Cara, vocês estão dançando, gritando, dando pirueta, sei lá, fazendo um monte de coisa, e nada acontece. De manhã até meio-dia. Cadê Baal? Era muita convicção, gente. Era muita convicção do Deus que ele servia. Era muita convicção do poder de Deus, que ele tinha certeza que operaria no meio de Israel. 2 altares erguidos, 2 holocaustos, né? 2 sacrifícios. Naquele tempo era assim que se oferecia: sacrifício
ao Senhor. Depois que Jesus morre, tudo isso muda, não precisa mais. O último cordeiro, né, foi morto em sacrifício por nós já através de Jesus Cristo. Mas naquele tempo era assim. E nada acontecia. E nada acontecia. E Elias, no meio de 400 homens. E ele sozinho. Só que ele não estava sozinho. Ele não estava sozinho. O Senhor dos exércitos, plural, estava com ele. Ele estava indo em nome do Senhor dos exércitos. Às vezes pode até parecer que nós estamos sozinhos, mas se nós carregamos a palavra de Deus, não estamos sozinhos, mas precisamos ser fiéis até o fim. Até o fim. E a palavra continua. Versículo 27. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia. Já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando. Gente, ele era demais, né? Ele era, debochado. Né? E aí, quem sabe, né? Ele não é um Deus, ele ouve, não ouve? Quem sabe? Às vezes ele está ocupado. E aí ele continuou. Talvez esteja dormindo e precisa ser despertado. Ele não parava, né, de zombar. Então passaram a gritar ainda mais alto. Olha que loucura. E a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Esse era um dos tipos de oferendas, enfim, entregas que eles faziam no culto para Baal. Enquanto Elias estava sozinho, eles estavam dançando, gritando e agora se machucando. Se machucando. A mente, sabe? E o povo de Israel ali vendo isso, gente. Eles estavam cegos. Nem precisava. Eu vou adiantar a história. Vai cair fogo do céu. Mas nem precisava cair fogo do céu. Era só o povo de Israel observar o que estava acontecendo. Eles começaram a se ferir. Para provar que o Deus de Baal era real. E aí continua a palavra dizendo: passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Agora já estava de tarde. Gente, isso aqui é tão parecido com o que acontece hoje em dia. Esse tipo de culto aqui, ó, que a gente está lendo. Sacrifício, sangue, transe. Isso ainda existe nos nossos dias. No meio dos nossos jovens, adultos, nas seitas. Isso ainda existe. E a palavra continua. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Uma palavra que tem pulsado no meu coração e eu tenho orado nessa direção. Senhor, quebra todos os altares na minha vida e aonde o Senhor como igreja está nos levando. Todos os altares que não foram levantados para o Senhor. Senhor, quebra todos os altares que não foram levantados para o nome do Senhor. E o Senhor tem nos chamado para ser esses que vão reparar, que vão levantar, sabe, que vão preparar um altar ao Senhor.
Mas para isso é necessário destronar, é necessário retirar aquele que não vem em nome do Senhor. É necessário retirar, sabe, o nome de Baal. É necessário desfazer os tronos que se levantaram da prostituição, da violência, da orfandade, de tudo que você possa imaginar, do abuso infantil, de tudo que você possa imaginar em nosso meio, na nossa nação. Precisa ter pessoas que estão dispostas a reparar ao altar, sabe, a reparar o altar do Senhor que estava em ruínas, como Elias falou. Peraí, antes de eu colocar o sacrifício, deixa eu restaurar o altar, deixa eu reparar o altar, porque o meu Deus é digno. Esse altar, esse lugar pertence a Ele. E eu vou dizer uma coisa para vocês, isso começa na nossa vida. Existem altares às vezes que estão levantados na nossa vida que não é para o Senhor. Existem deuses que estão levantados na nossa vida que não é o nosso Deus. Às vezes a comida é o nosso Deus, ela nos governa. Às vezes as nossas preocupações, o dinheiro, as nossas necessidades, porque elas nos governam. Enquanto isso, o Senhor quer que a gente repare o altar que é somente para Ele. E deixa Ele governar. E deixe Ele governar. E aí a palavra vai continuar dizendo: depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor. E cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Um buraquinho, no altar. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaço e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Preste atenção, eles ficaram de manhã até de tarde tentando fazer que caísse fogo do céu. O fogo não caiu. Aí Elias fala: agora é minha vez. Primeiro, sabe, isso não foi papum, né? Aí ele primeiro foi fazer o quê? Vou preparar o altar para o meu Senhor. Preparou o altar, colocou a lenha, colocou o novilho, jogou as águas. Ele primeiro foi preparar, porque ele tinha uma certeza: o fogo ia cair. O fogo ia cair. Quando a gente levanta um altar para o Senhor, a gente tem que ter uma certeza: o fogo vai cair. Quando a gente levanta o altar para o Senhor, a gente tem que ter uma certeza: o Senhor vai governar, o Senhor vai reger, o Senhor vai fazer. Nós precisamos ter essa convicção. Foi levantado um altar porque ele sabia que o sacrifício dele seria aceito. Nós precisamos levantar altares ao Senhor, onde colocamos os nossos sacrifícios e sabemos: Senhor, Tu estás aqui, me vê e vai consumir todo o meu holocausto, todo o meu sacrifício, toda a minha entrega, todas as minhas renúncias. E aí ele prepara tudo. E no versículo 36, olha, a gente já está lendo quase todo, reparou? O capítulo 18, já está acabando. A hora do sacrifício, versículo 36, a hora do sacrifício. O profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Ele orou, gente, ele falava com Deus: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que sou o Teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem de quem? Tua. Ele sabia que ele estava indo no nome do Senhor. Versículo 37, respondeu-me: ó Senhor, responde-me,
para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão. Ah, Senhor, e também secou totalmente a água na valeta. O fogo foi tão intenso, sabe, que ele consumiu tudo de uma vez. Tudo, foi simultâneo. Mas ele ora, ele prepara o altar. Primeiro ele tem uma palavra, ele tem uma direção. Uma palavra, uma direção. Depois ele vai nessa palavra e ele prepara o altar, ele repara o altar. Depois ele ora: Senhor, eu estou andando sobre a tua palavra, e eu vim aqui por causa de uma palavra que o Senhor liberou. Mostra para esse povo que há Deus em Israel. E o fogo consome inteiramente, completamente aquilo que ele colocou no altar. Esse Deus é o mesmo que continua reinando e governando sobre a nossa vida, que enviou o seu único filho a morrer por nós e nos deu autoridade no nome do seu filho, gente, para fazer coisas muito maiores. Muito maiores. Isso me constrange. Isso me constrange. Porque Jesus vai falar para os seus discípulos que eles fariam coisas maiores do que ele. Jesus curou, Jesus ressuscitou morto, Jesus libertou gente. E ele diz que nós faríamos coisas maiores. Isso me constrange. Do que você tem medo? Do que você não quer largar? Do que você não quer deixar? Isso precisa nos constranger. Mas o fogo consome aquele holocausto. E vai seguir a palavra dizendo: quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Um povo que não via mais a manifestação de Deus. Ei, igreja, existe um povo lá fora que precisa ver a manifestação de Deus e dizer: Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. Mas precisamos ser como Elias, ter uma palavra, reparar o altar, orar e dizer: caia fogo nesse lugar. E o fogo vai cair, a ponto das pessoas dizerem: esse é o Deus de Israel, esse é o Senhor, enfim. Mas nós precisamos ser como Elias. Nós precisamos ser como Elias na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa comunidade, na rua, enfim. Nós precisamos ser como Elias. E a palavra vai continuar dizendo, versículo 40: então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal. Gente, Elias não era rei. Agora ele já estava mandando desde a hora que chegou, né? Porque o Senhor dele estava acima de Acabe, gente. Ele é o rei dos reis. E ele diz, vai lá, versículo 40. Prenda os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar. Eles o prenderam e Elias os fez descer ao riacho de Quizon e lá os matou. E Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou, não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe: prepare o seu carro e desça.
antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezabel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe, por todo o caminho até Jezreel. O céu estava fechado, mas se abriu quando o povo disse: o Senhor é Deus. Lembra? Ele saiu de um lugar, porque ele ouviu uma palavra: vá dizer a Acabe que vai chover. Já tinham passado 3 anos. Vai lá, pode liberar essa palavra. E ele vai. Só quando eles se dobram, a chuva. Só quando eles se dobram. E eu quero dizer para vocês: o fogo vai cair. E os céus estão abertos também para a chuva descer. 7 vezes que o servo foi. E estava ali Elias orando: Senhor, imagino ele, o Senhor disse que vai cair chuva. Vai, Senhor. Senhor, eu vi com a tua palavra. Vai lá ver de novo. Estou vendo nada, Elias. Senhor, eu vi com uma palavra liberada. Vai lá ver. Aí volta o servo: Senhor, nada. E de novo. Na 7ª vez: Senhor, eu estou vendo. Estou vendo uma nuvem, sabe? Do tamanho da mão de um homem. Porque estava distante, né? Estava longe, parecia pequena, mas estava se aproximando. Que sejamos como Elias. Que não venhamos ter medo de ser uma voz profética. Que não venhamos ter medo de se posicionar. Que não venhamos ter medo de seguir e de caminhar sobre uma palavra de Deus. Que não venhamos ter medo de, como igreja, caminhar junto e mostrar para o povo que está lá fora que há Deus em Irajá. De que há um Deus nesse lugar. E que vale a pena se prostrar. Que vale a pena se dobrar. Há Deus nessa casa, gente. Existe um rei que está acima de todo rei, reinando esse lugar. Há rei em Irajá. Há Deus em Irajá. Há um governo soberano em Irajá. Há um governo soberano nesse lugar. Se coloca de pé no seu lugar.